Fala pessoal, tudo bem com vocês? No meu último vídeo eu falei sobre o porquê é importante investir parte do seu capital no exterior, principalmente nos Estados Unidos. E hoje eu vou te mostrar as 4 maneiras diferentes de você fazer isso e as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Negócios. Eu sou o Éder Soares e hoje eu vou te mostrar as 4 maneiras de você investir o seu dinheiro nos Estados Unidos e lucrar com as maiores empresas do mundo. Nesse último vídeo que eu te falei sobre o porquê, a importância de você investir nos Estados Unidos. Se você ainda não viu esse vídeo, clica no card que aparece aqui em cima e veja esse vídeo. Também vou deixar o link dele aqui na descrição. E hoje eu vou te mostrar basicamente as 4 maneiras de você investir o seu dinheiro nos Estados Unidos. E antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui e deixa seu like se você gostar desse vídeo. A primeira forma de você investir em ações nos Estados Unidos é através de BDRs. E o que são BDRs? BDR é uma sigla para Brazilian Depository Receipts, que na verdade é um papel que representa uma ação de uma empresa nos Estados Unidos. Não é diretamente a posse de uma ação, mas é uma representação na Bolsa Brasileira de uma ação nos Estados Unidos. E a maneira de você comprar BDRs é diretamente na sua corretora, diretamente aqui no Brasil. Você não precisa de abrir conta numa corretora no exterior, não precisa transferir o seu dinheiro para o exterior, é diretamente aqui no Brasil. Você digita o código do BDR que você quer comprar e compra, assim como você compra os demais ativos aqui no Brasil. Por exemplo, as BDRs mais comuns de serem negociadas aqui no Brasil são as BDRs da Apple, do Google, do Facebook, da Amazon, entre outras. Então você pode comprar aqui no Brasil um certificado que representa uma ação nos Estados Unidos. E é importante você saber que quando você compra um BDR, você não comprou a ação daquela empresa diretamente. Mas aquele papel do BDR que você comprou está lastreado por uma ação daquela determinada empresa nos Estados Unidos. As principais vantagens de se adquirir um BDR é que ela não tem nenhuma burocracia de transferência de dinheiro para o exterior, nenhuma taxa de imposto por transferência de dinheiro para o exterior, IOF. Você faz tudo diretamente na sua corretora, da mesma maneira que você já faz com as ações aqui no Brasil. Você não precisa de abrir também uma conta no exterior e quando você compra os BDRs, eles basicamente seguem a mesma regra de tributação e de declaração de imposto de renda do que todas as demais ações aqui no Brasil. Então essa é uma vantagem, é um pouco mais simples. Apesar de que essas burocracias para a transferência do dinheiro para o exterior também não são muito complicadas, como você vai ver ainda nesse vídeo. E mais uma vantagem também de se adquirir BDRs é que de uns meses para cá a Bolsa Brasileira liberou os BDRs para os investidores chamados de investidor não qualificado. O que é um investidor qualificado? É um investidor que possui um capital total investido superior a R$1 milhão. Então isso acabava impedindo, limitando a maioria das pessoas de comprar ações através de BDRs. Mas agora, de uns 2 meses para cá, todos os investidores podem investir e com valores muito baixos, acessíveis a qualquer pessoa. Então essa também é uma vantagem dos BDRs com essa modificação na Bolsa de Valores. Agora, algumas desvantagens dos BDRs. Em primeiro lugar, são negociados aqui no Brasil cerca de 130 BDRs de empresas diferentes. Então você tem essas opções, apenas as empresas maiores são negociadas. Enquanto quando você investe diretamente nos Estados Unidos, são mais de 8 mil empresas diferentes. Então a gama de opções é muito maior quando você investe diretamente no exterior. Em segundo lugar, uma segunda desvantagem é a baixa liquidez. Ainda é um mercado que está iniciando-se no Brasil, então tem pouca negociação em BDRs em comparação com as ações nos Estados Unidos. Isso pode acarretar em quê? Em uma dificuldade de você vender aquelas BDRs no momento que você quiser se desfazer delas. Então, às vezes, você vai precisar vendê-las por um preço menor do que o preço de mercado para conseguir vender. Então, essa é uma desvantagem, a baixa liquidez. E ainda mais uma terceira desvantagem das BDRs é em relação aos dividendos.
quando você recebe os dividendos através de BDRs, 5% dos dividendos ficam retidos nos bancos, nas corretoras. Então você recebe apenas 95% do total dos dividendos. Então tem esse spread, essa diferença que você não teria se investisse diretamente nos Estados Unidos. Uma segunda maneira de investir na Bolsa de Valores nos Estados Unidos é através de ETFs. E o que são ETF? ETF é um pacote de ações que representa algum índice americano. Por exemplo, o ETF mais comum negociado aqui na Bolsa de Valores brasileira é o IVV-B11, que ele replica o índice S&P 500, que é o principal índice das bolsas americanas, composto pelas 500 principais empresas negociadas na Bolsa de Valores americana. Então, quando você compra uma cota do IVV-B11, você está investindo em um índice que representa aquelas 500 principais empresas dos Estados Unidos. Então, diferente dos BDRs, que você compra o papel que representa uma única ação específica, através dos ETFs você compra um pacote que representa esse índice de 500 empresas, como é o IVV-B11. E uma vantagem é que você não precisa analisar as ações, você compra o pacote completo com todas as ações, sem escolher cada uma das empresas. Mas uma desvantagem é que nesse pacote com tantas empresas, podem vir empresas boas e empresas ruins. Então isso acaba sendo uma desvantagem, você não tem como escolher quais empresas você quer de fato ter na sua carteira. Você compra o índice e as empresas já vêm naquele pacote. Então as vantagens de investir através de ETFs a primeira delas é que você investe diretamente na sua corretora aqui no Brasil, não precisa de transferir o seu dinheiro para o exterior, nem de conta no exterior, e também você investe sem precisar analisar as empresas, você investe naquele pacote. E também, investindo nesse ETF, por exemplo, você tem uma liquidez muito maior do que nos BDRs individuais. Ou seja, quando você decidir vender a sua cota do ETF, normalmente é muito mais fácil você vender do que a cota sua no BDR. Então essa também é uma vantagem dos ETFs. E as desvantagens são basicamente duas. A primeira, eu já disse, é esse pacote fechado de ações, que pode vir tanto ações boas quanto ações ruins, e você não tem controle sobre isso. E a segunda desvantagem é que você não recebe os dividendos. Quando você investe diretamente no exterior, as empresas vão te pagar os dividendos, assim como você recebe das empresas aqui no Brasil. Agora, quando você investe através de um ETF, ele vai receber os dividendos e reinvestir os dividendos no próprio fundo. Ou seja, você vai ganhar indiretamente através da valorização do fundo e através do aumento da sua participação, mas você não vai receber os dividendos diretamente na sua conta. Então isso pode ser uma desvantagem se você estiver querendo viver de renda, quiser receber os dividendos para usar para o que você quiser. Por meio de ETFs você não recebe os seus dividendos. Antes de irmos para a terceira forma de investir no exterior, se você está gostando desse conteúdo, se você curte conteúdos como esse, deixa aqui nos comentários sim, para eu saber se você acha interessante. Eu posso fazer outros vídeos explicando com mais detalhes formas de investir nos Estados Unidos. Então comenta aqui sim, se você está curtindo esse tipo de conteúdo. A terceira maneira de você investir nos Estados Unidos é investindo diretamente através de uma corretora nos Estados Unidos. E para isso, você precisa abrir uma conta numa corretora de valores lá nos Estados Unidos e depois transferir o seu dinheiro daqui para a sua corretora. E então você vai ter todas as opções, aquelas mais de 8 mil empresas diferentes que são negociadas nos Estados Unidos e todas as vantagens de investir naquelas maiores empresas, receber os dividendos diretamente na sua conta em dólar. Agora, antes de você escolher uma corretora para abrir conta e investir diretamente nos Estados Unidos, você precisa analisar algumas coisas. Em primeiro lugar, você precisa analisar se aquela corretora que você pretende abrir conta, ela é regulamentada no mercado americano. E existem basicamente 3 órgãos reguladores diferentes que as corretoras precisam se sujeitar para serem confiáveis de você investir nos Estados Unidos. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada um deles, mas esses 3 órgãos são o FINRA, o SEC e o SIPC, que é uma forma de um seguro semelhante ao FGC para os produtos de renda fixa aqui no Brasil. As ações e as corretoras nos Estados Unidos são asseguradas por esse SIPC em até $500 mil. Então isso ajuda a aumentar a segurança dos seus investimentos. Mas você precisa saber se a corretora
ela atende esses pré-requisitos, ela é regulamentada nesses 3 órgãos. E também você precisa saber se a corretora que você pretende investir, ela aceita pessoas não residentes nos Estados Unidos, ou seja, pessoas que moram no exterior investindo lá. E eu vou deixar aqui na tela o nome de algumas corretoras que você pode analisar e escolher a que mais te agradar. Não é uma recomendação, é apenas algumas corretoras que aceitam brasileiros, que também são regulamentadas nestes órgãos reguladores. Você também deve se atentar a alguns custos. Primeiro que para transferir o seu dinheiro para o exterior, existem algumas taxas que você precisa pagar e o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Na verdade, existem maneiras bem simples de fazer isso e com uma taxa, um custo bastante baixo, mas você precisa entender e saber da existência destes custos. Não é o objetivo desse vídeo falar exatamente sobre isso. Se você quiser, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer um outro vídeo mais detalhado sobre isso. Você precisa também estar atento às taxas que as corretoras de lá vão cobrar, tanto para corretagem, quanto também taxa de custódia e de manutenção dos seus ativos na corretora. Você precisa observar cada corretora, as taxas que ela cobra para esses serviços, para você não ter surpresas também no futuro. Feito isso, você pode investir diretamente nas ações das empresas nos Estados Unidos, que são chamadas de stocks, que é o mesmo que as ações das empresas aqui no Brasil. Você pode investir diretamente nessas empresas. A quarta maneira de você investir nos Estados Unidos é através de REITs, que é o mercado imobiliário americano. A sigla REITs significa Real Estate Investment Trust, que nada mais é do que o investimento no mercado imobiliário. A diferença dos REITs para os fundos imobiliários brasileiros é que os REITs são também empresas, não são fundos como os FIIs aqui no Brasil. Eles são empresas, então eles têm algumas pequenas diferenças quanto ao percentual de pagamento dos dividendos. Por exemplo, os FIIs são obrigados a pagar 95% do lucro deles para os seus cotistas. Já os REITs nos Estados Unidos, eles são obrigados a pagar até 90% dos seus lucros para os seus acionistas. Mas basicamente é o mesmo funcionamento, eles investem em aluguéis de imóveis, em empreendimentos imobiliários, tudo voltado para o mercado imobiliário. E os REITs você pode encontrá-los também nas corretoras nos Estados Unidos. Quando você abre conta numa corretora lá nos Estados Unidos, você pode comprar tanto stocks, que são as ações, quanto os REITs, que são os equivalentes aos fundos imobiliários brasileiros. E o mercado imobiliário americano é um mercado gigantesco, um mercado que tem um número total de ativos superior a 3 trilhões de dólares. Então, é um mercado muito grande, muito estável, e os REITs, os fundos imobiliários americanos, eles são mais previsíveis do que os fundos imobiliários brasileiros. Eles são ainda mais seguros do que os fundos imobiliários brasileiros. Isso dá uma segurança ainda maior para o investidor e uma rentabilidade mais tranquila. E além do fato de que nos Estados Unidos mais de 80 milhões de investidores investem nos REITs, nos mercados imobiliários americanos. Então é um mercado muito grande e com muito potencial de lucratividade. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, me ajuda bastante a produzir mais conteúdos como este aqui para você, e também ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para o maior número de pessoas. Então ajuda outras pessoas a investir também melhor o dinheiro delas. Se inscreve aqui no canal também se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com a galera para todo mundo investir melhor o dinheiro deles. Também me segue lá no Instagram, @eder.enegócios. Por lá a gente pode ter um contato mais direto, eu posso responder os stories com dúvidas que você tiver. Também eu posto conteúdos diferentes lá dos que eu posto aqui no YouTube. Me segue lá então, @eder.enegócios. Então por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Éder Soares e até a próxima.